Paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Graças a Deus. Queridos, é uma alegria da parte de Deus a oportunidade de estar com vocês nessa noite. Gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias no Salmo de número 115. Nós iremos, de maneira reflexiva, adorar a Deus e ouvir da parte de Deus nesta noite. O tema que o Senhor colocar em nosso coração é a soberania de Deus e o nosso dever. São lições, são sentenças que emanam desse texto e certamente vem como uma flecha de Deus aos nossos corações. E aqueles que encontraram e puder, fique de pé, em nome de Jesus, e nós iremos fazer essa leitura. Me chamo Renê, como já foi apresentado, eu atuo, eu sirvo ao Senhor como presbítero ali na igreja congregacional, no Valentina, o nosso pastor Antônio Neto, e com muita alegria ele nos deu a bênção para estar com vocês aqui. Amém? Todos encontraram? Graças a Deus. Então, eu vou ler na minha versão, esta é a versão, nova versão transformadora, e os irmãos vão acompanhando aí na Bíblia de vocês. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor no Salmo de número 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emite som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes, descendentes de Arão, confie no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confie nele, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes, descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos, Pai. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, pela liberdade, Senhor, de como igreja estarmos reunidos em Teu nome e podermos abrir a Tua palavra e dela, Senhor, ouvir a Tua voz. Deus, aqui há uma igreja, há um povo, Senhor, que saiu dos seus lares, ó Deus, com seus corações sedentos, assim como eu, ó Deus, de chegar aqui e glorificar o Teu nome, mas também de ouvir a Tua voz. Ó Deus, somente o Senhor, ó Deus, sabe, ó Deus, o que cada um deseja, Senhor, e de que cada um necessita ouvir, ó Pai. Ó Deus, o Senhor que conhece o homem, o Senhor que conhece a nossa humanidade, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor sabe aquilo que precisa ser transformado no coração de cada um de nós. E aprove o Senhor me trazer aqui nesta noite, Senhor, para trazer esta mensagem à Tua igreja. E portanto, Senhor, que a Tua voz ecoe, Senhor, nos corações da Tua igreja. Esta é minha oração, que a Tua palavra possa quebrar e quebrantar o nosso coração, e que possamos sair daqui, Senhor, transformados, mas não pelas minhas palavras, mas transformados pelo poder da Tua palavra. É assim que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, os irmãos podem tomar seu assento. Meus irmãos,
É interessante lembrarmos de algo sobre nós. O homem pós-queda e fruto do pecado, é natural, queridos, que nós, seres humanos, sempre busquemos as soluções pelos nossos próprios meios. É comum, queridos, que quando a gente está diante de qualquer problema, a primeira coisa que a gente pensa, isso, pensamento pecaminoso, é sempre pensarmos o que eu posso fazer para adquirir uma solução. O que eu preciso fazer para resolver essa questão? Porque, irmãos, o nosso estado de pecado faz com que a gente encontre em nós uma autossuficiência de produzir soluções para os nossos problemas. E nós, irmãos, esquecemos que existe um Deus que é soberano. Veja, irmãos, uma situação hipotética. Imagine que você está sobre um estado, vamos pensar assim, de uma eminência a ser assaltado. É claro que você, se você soubesse que iria ser assaltado na próxima esquina, você não ia passar por lá. Porque, irmãos, necessariamente, a gente acha que eu não passando por lá, Deus não precisa me livrar. Essa é a natural, esse é o pensamento condicionado a partir do pecado. Apesar que, se você pensar friamente, você vai dizer, irmão, quer dizer que se eu passar por lá, sabendo que Deus é soberano, isso não é tentar a Deus, não? Aí você está agora diante de um conflito ético, né? É, de fato, irmãos, tentar a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o exemplo que eu acabei de citar. Mas o que primeiro você pensou? Foi tentar a Deus ou produzir uma solução para o seu problema? Então veja, irmãos, que diante desse contexto e diante desta realidade que é de promover o nosso próprio bem-estar, que é isso que a humanidade faz. Nós estamos aí no ano 2020 e o que existe, irmãos, de tecnologia para trazer o bem-estar para nós não é brincadeira. Haja vista o banco que você está sentado. Existe tecnologia investida nela. Ergonomia, conforto, né? Pelo menos para que você fique 1h30 ouvindo o pregador, confortavelmente. Então, aqui há uma tecnologia, um som produzido para mim ter a voz mais confortável, para não precisar gritar assim como fazia Spurgeon, né? Então veja, irmãos, o quanto isso é importante a gente lembrar e estar na nossa mente. Porque o salmista, se você estiver com a sua Bíblia aberta, deixe ela. Olha o que o salmista começa dizendo, irmãos, a respeito de quem é este Deus soberano e aquilo que o coração do salmista queria trazer para o nosso coração. Veja, ele escreve assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Este Salmo 115, irmãos, ele faz parte lá do 5º livro. E este salmo era entoado quando o povo de Israel terminava a sua festa da Páscoa, a celebração da Páscoa. E aí, quando terminava essa cerimônia, eles, na sua peregrinação, agora eles estavam cantando isso para Deus. Veja o contexto em que esse povo estava adorando a Deus. E o povo estava agora num momento que não havia conforto para eles, e agora eles estavam dizendo a Deus, olha Deus, não a nós, mas ao teu nome seja toda glória. Seja toda a glória. Talvez aqui, irmãos, a gente pudesse trazer para nós o quanto, como homens em estado de pecado, nós buscamos um estado de conforto, ou um bem-estar para o nosso coração. Talvez, pelos exemplos que eu citei, o conforto, o bem-estar aqui foi mais físico. Mas aqui o salmista está dizendo, olha, o bem-estar do seu coração. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Trazendo para o nosso bem-estar do nosso coração. Quantas vezes, irmãos, a gente tem preguiça espiritual? Por que eu uso essa expressão preguiça espiritual? Quantas vezes eu vou falar dos irmãos, não, eu vou falar de mim.
Quantas vezes, queridos, eu deito na minha cama e não há mais energia de ficar de joelhos para falar 5 minutos com meu Deus. Quantas vezes, irmão, sabe por quê? Porque nós não estamos buscando um bem-estar do nosso coração. A gente busca, e muitas vezes, muito mais, um bem-estar apenas físico. Mas Deus está nos chamando a atenção nessa noite. Olha, filhinhos, eu sei que Deus é soberano, e talvez já ouvimos muitas mensagens, muitos estudos bíblicos falando da soberania de Deus. Haja visto o Salmo de número 8, quando o salmista olha para a grandeza da criação e fala assim: olha, Deus, quem é o homem para que o Senhor se importasse com ele? Isso já mostra, irmãos, o quanto esse Deus é infinitamente grande, incalculável, está para além da nossa mente. As palavras não podem definir esse Deus. Isso tudo você já sabe. Mas a pergunta é: como está o nosso coração? E então, irmãos, o salmista, ele não estava preocupado em trazer um conforto para o seu coração. E ele disse: a Deus, ao Senhor, seja toda glória. Seja toda glória. Queridos, se você lembrar da época do povo de Deus, havia outras nações. E era muito comum que as outras nações tivessem os seus objetos ídolos. Algumas nações tinham postes, outros tinham imagens de animais que eram esculpidos como forma de adoração, ou como objeto para ser adorado, ou objeto que representava o Deus daquela nação. Até que o povo de Israel ainda tentou uma façanha como essa, né? Fez lá um bezerro e tal. Os irmãos conhecem bem a história. E o povo de Israel também precisou imitar, queria imitar as outras nações em vários aspectos. Eles queriam um rei, Deus colocou um rei para eles. Deus queria ser o Deus deles, o objeto da oração deles. Eles criaram um bezerro. Não precisa nem dizer, irmãos, que nós fazemos as mesmas coisas. Mas aqui, irmãos, Deus se coloca como o único digno de toda honra e de toda glória. Você sabe, irmãos, que Deus não divide a sua glória com ninguém. E o salmista diz: a Deus seja toda a glória. Isaías 46, irmãos, verso 9 diz: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Não há outro Deus semelhante ao Senhor. Isaías, capítulo 40, versículo de número 25, o Senhor Deus também diz: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? E talvez, irmãos, a gente ainda insiste em colocar os nossos desejos, as nossas ambições e os nossos sonhos no lugar de Deus. E o Espírito Santo do Senhor pergunta nesta noite para mim e para você: quem é o teu Deus? Para quem você está servindo? Olha o que diz o verso 2, irmãos. O verso 2, o salmista agora exclama, ou afirma, ele imprime uma pergunta. Porque as nações dizem: onde está o Deus deles? Isso aqui, irmãos, é as outras nações vizinhas olhando para o povo de Israel e perguntando: aonde está o Deus desse povo? Talvez, irmãos, essa pergunta já foram feitas para nós. Cadê o nosso Deus? Cadê a imagem esculpida nesta parede? Cadê o objeto deste povo? A quem, em torno de quem esse povo está reunido? E o salmista continua, ele coloca dos versos de número 4 até os versos de número 8. Ele coloca agora características humanas colocadas num objeto de ídolo e faz paralelo com o Deus de Israel.
Então olhe para o texto, irmãos, e veja. Versículo 3. O nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Veja, irmãos, o que o povo queria como resposta. As outras nações que faziam questionamentos ao povo de Deus e falavam, cadê os Deus deles? Talvez eles estivessem esperando, olha, o meu Deus está aqui. O meu Deus é este objeto, esse pedestral. O meu Deus é esse prato da bateria. O meu Deus é esta mesa. O meu Deus, o povo esperava que o povo de Israel apresentasse o seu Deus. Mas ele disse, olha, o meu Deus não pode ser limitado a nenhuma expressão já vista, feita por mãos humanas, ou jamais que os olhos humanos já puderam ver. E ele disse, olha, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus do povo de Israel, o Deus do povo desta igreja, está nos céus. E aí, irmãos, se você puder folhear a sua Bíblia, o Salmo 113, está logo aqui do seu lado. O verso 5, diz o seguinte, quem se compara ao nosso Deus que está entronizado nas alturas? Ele está nas alturas. A terra está apenas no solar dos seus pés, na sola dos pés. Apocalipse capítulo 7, versículo 10 diz, ao nosso Deus que está sentado no trono. Ele está sentado no trono. O nosso Deus é soberano, querido. Ele é poderoso. E Ele está nos céus. Mas o que é mais interessante está na parte B desse versículo. Ele disse, Ele faz tudo como lhe apraz. Ele faz tudo quanto lhe deseja. O Salmo de número 135, verso 6 diz, o Senhor faz tudo quanto lhe agrada. Nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas, em todos os lugares, em todos os domínios, é a vontade de Deus. Certa vez, Abraham Kuyper, eu vou citar ele aqui, mas se eu estiver errado, depois o pastor Adivano me corrige. Ele disse que não há nenhum centímetro a qual Jesus não diga, é meu. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele é todo poderoso. Ele está no trono e faz tudo quanto lhe apraz. Aleluia. Nós estamos enfrentando um vendaval. Nós estamos em meio a uma pandemia. Já ouvi muitas pessoas falarem, quem diria, quem imaginaria algo de tamanha proporção? Quem jamais imaginou viver algo desta proporção? Quem já viu, quem já imaginou ver ciclone no Brasil? Queridos, nosso Deus é soberano. Ele faz tudo quanto lhe apraz. Nada foge dos domínios de Deus. Isso, no mínimo, irmãos, pode nos trazer uma verdade. Eu e você precisamos descansar no poder desse Deus. 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, diz o seguinte, olha, o Senhor é o que tira a vida. Bastante pessoas já morreram até essa data. Mas ele também é o mesmo que dá. A minha lista está chegando aí. Deus faz como Ele quer. Não somos nós, não somos os nossos sentimentos, não é o nosso bem-estar, mas a glória de Deus. Ele tanto faz descer a sepultura, como Ele também faz tornar a subir dela. Ou será que Deus não é poderoso para ressuscitar os mortos? Esse é o Deus a quem servimos, irmãos. Mas veja, dos versos 4 até os versos 7, há algo muito interessante que acontece aqui. Há uma descrição de quem são os ídolos das outras nações, ou de repente os nossos ídolos, né?
como são os nossos ídolos. Está escrito aqui, irmãos. Olha só, eles têm bocas, mas não falam. O que é que os seus ídolos têm dito a você? O que é que o nosso coração, irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quantas vezes o coração da gente está dizendo, olha, vai lá, você consegue, você é o cara, você é uma bênção. Você é um homem de Deus, irmãos, isso engana, nos engana. A ponto de a gente achar que a gente é tudo isso que o coração da gente está dizendo que é. E aí, irmãos, olha o que a Bíblia diz. Jó, capítulo 33, verso 14, diz, olha, os ídolos lá, os ídolos eles têm boca, mas não falam, mas Deus, pois a verdade é que Deus fala. O Deus de Israel, o Deus do povo, deste povo que a gente está perguntando, cadê os Deus dele? Esse Deus que está no trono, que é todo poderoso, que é soberano, o nosso Deus fala. E o interessante é que esse verso de 14, ele diz que ora ele fala de uma maneira, ora ele fala de outra. Mesmo que o homem não perceba. Deus, a gente pode tirar tantas palavras, né, irmãos, que Deus está falando através dessa pandemia. Muitos homens de Deus já nos trouxeram muitas reflexões a respeito da pandemia. Isso é uma maneira de Deus falar ao seu povo. Talvez a gente quisesse ouvir algo mais suave, doce, sublime, chegando aos nossos ouvidos e dizendo, filho, olha, eu tenho um presente para você. Talvez se a gente ouvisse isso, a gente se assustasse, né? Talvez pensava que é um fantasma falando com a gente. Mas veja, irmãos, o que a gente espera de Deus e aquilo que Deus é. Mas o nosso Deus, irmãos, o Deus de Israel, ele fala. Os ídolos, eles têm olhos, mas não veem. Mas a Bíblia diz, lá em Jó, capítulo 34, verso 21, diz que Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Noutra passagem, que eu não me lembro agora a referência, diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Deus está nos vendo, irmãos. Deus está contemplando os nossos passos, os nossos caminhos, aquilo que a gente tem feito nos nossos quartos, nos nossos esconderijos. Deus tem visto, irmãos. Os ídolos, verso 6, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Talvez agora você já sabe, né? Deus ouve. João 9,31, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas vê o homem que teme, ou mais ouve, desculpe, irmãos, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Talvez você diga, irmão, faz tempo que eu não ouço ao Senhor. Você está temendo a Deus e praticando a sua vontade, ou você está se comportando como pecadores? Porque se nós nos comportarmos como pecadores, irmãos, não vamos ouvir. Se nós, 2 Crônicas 7,14, se eu estiver errado, os irmãos me rememorem, diz que se o meu povo, olha aí, os irmãos já sabem, né? Orar, se humilhar, se quebrantar, orar, o Senhor ouvirá a sua oração dos céus e responderá na terra. Veja, irmãos, olhem, este é o Deus que se relaciona com o seu povo. Nós servimos a um Deus de relacionamento. Um Deus que quer se relacionar, deseja se relacionar com homens que temem e pratiquem a sua vontade. Mas veja, irmãos, verso seguindo, no mesmo verso, esses ídolos, eles têm nariz, mas não respiram. Eu separei um texto aqui, que não mostra muito a respiração, mas fala da expiração. Olha só o que diz, Jó também 41, verso 20, das suas narinas sai fumaça. Ou seja, irmãos, é um Deus que se ira.
Nós servimos a um Deus que demonstra os seus sentimentos. Veja, irmãos, falamos aqui que Deus contempla os nossos caminhos. Será que Deus não está entristecido com os nossos passos? Ou será que Deus não está com suas narinas saindo fumaça pelos nossos comportamentos? De repente, irmãos, essas fumaças fossem justiça, porque a Bíblia diz aqui, como de panela fervente sobre uma fogueira. Veja, irmãos, é claro que há uma figura para demonstrar um sentimento divino. E o sentimento divino é que o nosso Deus também se ira e manifesta a sua justiça. Sabe lá, irmãos, que esta pandemia não é um castigo de Deus? Nós não temos profetas, né? Para dizer que isto foi algo enviado de Deus. Mas é bem verdade, irmãos, que o nosso Deus, Ele também se ira. Avancemos. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eita, agora é a parte boa da coisa. Porque, irmãos, veja como é bom você ser tocado por Deus. Queridos, talvez se a gente pudesse selecionar textos da Bíblia, né? Se eu pudesse aqui fazer uma seleção, eu pularia os versículos anteriores, que é a parte que judia com o nosso coração, para ficar só nessa parte aqui, que é a parte boa da coisa. Porque, veja, irmãos, é bom demais você ouvir que Deus toca você. Você fala assim, eita, meu Deus, agora eu vou receber o toque de Deus. E todas as vezes que alguém recebe o toque de Deus, algo bom acontece. Mas quem diz que Deus não o toca para ferir? É o caso de Jó. Deus tocou em Jó. É claro que por meio do inimigo. Mas também Deus toca para curar, irmãos. Quantas pessoas lá no Antigo Testamento receberam curas da parte de Deus? Quantas pessoas nas Escrituras receberam curas da parte de Deus? Quantos aqui nesta noite receberam curas da parte de Deus? Quantos de nós já fomos tocados por Deus? Mas veja, Ele também toca também nós, irmãos, para nos trazer o conforto. Ele também toca, irmãos, para nos advertir. Que bom, irmãos, saber que Deus toca no seu povo. Ah, irmãos, como é bom saber que Deus nos abraça. Ah, queridos, quantos não já tiveram a experiência de ajoelhar-se com o coração destruído, angustiado, triste, desmantelado, a palavra é essa, e não sentiu nas suas orações aquele abraço, aquele afago do Mestre. Se eu estou falando algo novo para você, irmãos, faça isso que chegar em casa. Você vai ver o quanto é gostoso você receber um abraço do Mestre. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aqueles ídolos das nações, eles tinham pés, mas eles não andavam. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 23, verso 14, pois o Senhor, o seu Deus, Ele anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar a vocês os seus inimigos. Há um texto muito conhecido dos irmãos, né? Que fala assim, que o nosso adversário, ou o diabo, o inimigo, o sujo, está ao nosso derredor, né? Mas quem está ao seu redor, irmãos? É o Todo-Poderoso. Que bom, irmãos, sabermos que nós temos um protetor. Mas voltando para as Escrituras, irmãos, lembrem-se, eu quero chamar a sua atenção para o verso 8. Aqui, irmãos, nós vamos fazer uma transição do que já falamos para agora os nossos deveres. Ou para você poder avaliar como está o seu coração. Olha só o que diz o verso número 8. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam. Me permita um parênteses aqui. Dinheiro. Quantas vezes a gente não pega o dinheiro para fazer de um ídolo? Para dizer assim, não, eu não vou precisar orar não, para Deus prover, não. Eu vou trabalhar 2 horas a mais. Irmãos, eu estou falando de mim, tá? Agora que entrei nessa era Uber, aí Uber, a estatística é essa, né? Quanto mais tempo trabalhado, mais retorno financeiro. E aí eu falo assim, eu não vou orar não para Deus prover, não. Precisa não, eu trabalho 2 horinhas a mais e eu consigo X e cobre X aqui, a gente, na esperteza, a gente desenrola a guerra. Ah, queridos,
como a gente tem facilidade nesse estado de pecado de criar ídolos para o nosso coração e confiar nele. E confiar nele. Quantas vezes o dinheiro falou contigo? Quantas vezes o dinheiro lhe protegeu? Quantas vezes o dinheiro lhe tocou? Mas, irmãos, veja como nós nos igualamos aos ídolos que nós criamos. Quantas vezes a gente fica sem sentimento? Quantas vezes a gente fica sem poder falar? Quantas vezes a gente fica sem poder ouvir? Porque, queridos, nós nos igualamos aos ídolos que nós criamos. A pergunta mais uma vez, irmãos, como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Há um livro do G. Kabyle, acho que o Adivandro já deve ter lido esse livro. E o nome do livro é Você se torna aquilo que você adora. E neste livro, ele trabalha toda a teologia da idolatria nas Escrituras. Mas eu queria só destacar uma frase que ele disse. Ele disse que nós, irmãos, veja, olha o que ele diz sobre nós, que eu e você, ou aqueles que fazem ídolos para os seus corações, refletimos tanto de maneira consciente, como também inconsciente, aquilo com que nós nos associamos. Seja para a nossa ruína, como seja para a nossa restauração. Você está vendo, irmãos, o problema de nós criarmos ídolos? Além de nós nos parecermos com eles, e muitas vezes de maneira inconsciente, nós estamos demonstrando isso para as pessoas. As pessoas olham para nós e falam assim, meu irmão, tu está com cara de $3, viu? Ou para trazer para a nossa realidade, tu está com cara de nota de R$3. Mas veja, irmãos, dos versos 9 em diante, olha o que diz a Bíblia, irmãos. Olha o que diz as Escrituras. Porque aqui, irmãos, está o nosso dever. Nós falamos sobre a soberania de Deus, mas agora vamos falar sobre o nosso dever. E eu tenho mais 2 horas? Aleluia. Ó Israel, confie no Senhor. Aí você fala assim, eita meu irmão, aqui chegou a receita de bolo. O pregador agora vai me dar a receita para me confiar no Senhor, e a partir de hoje eu estou com todos os meus problemas resolvidos. Veja, irmãos, o verso 9, ó Israel, confie no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes, descendentes de Arão, confie no Senhor. Ele repete pela 3ª vez, no verso 11, todos vocês que temem ao Senhor, confie nele. Confie nele. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vocês lembram do primeiro verso? Não a nós, Senhor, não a nós, mas toda a glória seja dada ao Senhor por seu amor e por sua fidelidade. Agora no verso 9, ele está dizendo, dos versos 9 ao verso 11, confie no Senhor. Porque agora ele se manifesta como alguém que protege e alguém que nos auxilia. Queridos, poderíamos também falar que ele é poderoso e que ele é a nossa segurança. Ele é a nossa segurança. E aí a pergunta é, queridos, por que nós confiamos nesse Deus? Sabe por que nós devemos, irmãos, confiar nele? Porque em Apocalipse capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Sabe por que você tem que confiar nesse Deus, irmãos? Confiar, queridos, é você entregar-se inteiramente. É você se entregar ao Senhor sem reservas. É você retirar de você toda a capacidade de solução, aquilo que nós falamos no início.
e depositar toda a sua capacidade de solução dos seus problemas naquele que de verdade tem poder para trazer solução. Queridos, há um verso muito conhecido dos irmãos, se você quiser abrir a sua Bíblia, capítulo, Salmo 125, olha o que diz a Escritura, irmãos, os versículos de número 1 e número 2, muito conhecidos dos irmãos, os que confiam no Senhor, fala, as características daqueles que confiam, eles são como o monte de Sião, eles não serão abalados. Muitas vezes a gente fala que eles são como os montes, né? Eles não se abalam, mas a Bíblia não está falando não se, é não serão. É contínuo. Veja, irmãos, que quando a gente confia, e o ato de confiar também deve ser contínuo. Não é confiar hoje e desconfiar amanhã. Ah, querido, se há alguém que mais desconfia do Senhor, é o seu povo. Como é duro, irmãos, a gente chegar a essa conclusão, porque eu confio no Senhor hoje. Amanhã o meu coração diz, eu acho que teu Deus é fraco, hein? A gente se esquece, irmãos, de confiar em Deus para confiar nos ídolos que nós criamos em nosso coração. E sabe quem é o nosso maior ídolo, irmãos? Uma palavrinha chamada ego. O seu maior ídolo é você mesmo. É a figura que você criou de você. E muitas vezes essa figura que nós criamos de nós foram ajudados pelos nossos amigos e irmãos. Mas veja, irmãos, eles não se abalam, ou não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e também para sempre. Como é bom confiar em Deus, irmãos. Porque quando nós confiamos em Deus, Ele é todo poderoso para nos trazer segurança. Nós confiamos em Deus, e por último, porque Ele é a nossa segurança. O Salmo de número 46, um salmo muito conhecido dos irmãos, diz, olha, Ele é o nosso refúgio, o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus do Jacó é a nossa torre segura. Como é bom, irmãos, confiar e descansar neste Deus Todo-Poderoso. Versículo 12, queridos. O Senhor se lembra de nós. Mais uma característica de Deus, né? Quem diz que Deus tem memória curta? Às vezes a gente chega com essa conclusão, Deus se esqueceu de mim. Eu acho que faz 3 anos, 10 anos que eu oro para Deus trazer essa solução. É o jeito, eu vou tentar meu jeitinho brasileiro. Mas Ele lembrará de nós, irmãos, e nos abençoará. Eu não vou nem me deter muito nessa parte, irmãos, que a gente já sabe que Deus tem bênçãos para nós, para dar e vender, né? Deus é bom demais. Mas eu queria ler um versículo para os irmãos. Deuteronômio capítulo 30, versículo 16. Pois hoje eu ordeno a vocês que amem ao Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos. Veja, há dois verbos que o Senhor já manda aqui para a gente, olha, amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. A gente poderia tirar uma mensagem só desse versículo, né? Mas veja, irmãos, eu vou ler de novo, 3 verbos que o Senhor ordena para nós, amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará. Você quer bênção de Deus? Você fala assim, eu quero, irmão, eu estou aqui com minha carrocinha, abra as porteiras porque eu quero encher o meu carro de bênção. A Bíblia diz, olha, ama o Senhor teu Deus, anda nos seus caminhos e guarda os seus mandamentos. Você vai ser abençoado nessa terra. Aí você está dizendo assim, irmão, eu não tenho recebido bênção de Deus. Aí eu pergunto para você, você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem andado nos seus caminhos? Você tem amado a Deus?
Ou você tem amado a você mesmo, você tem andado nos caminhos que você criou, você tem guardado os mandamentos que você criou. E a gente vai se caminhar para o final, irmão. Porque nem eu aguento mais de lapada. Veja, irmãos, o dever do homem. Aqui está o nosso dever como cristão, irmãos, diante de um Deus Todo-Poderoso. E aí, queridos, os versos 13 vai falar que ele abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos, ou seja, que a graça de Deus ele vai distribuir para todos. O Senhor vai multiplicar as bênçãos sobre as nossas famílias, e isso é maravilhoso por demais. Nos versos 15 ele diz, sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Esse verso, irmãos, é a garantia. Olha, sabe quem que vai trazer as bênçãos para você? Olha, não é o Deus que você criou, não é o ídolo que você criou, mas é o Deus que sustenta todas as coisas, é o Deus que fez os céus, é o Deus que fez a terra, foi Ele que prometeu, então Ele vai cumprir. Aleluia! Verso 16, os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade, os mortos não cantam louvores. E a gente vai caminhando para o nosso final dessa mensagem. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois esses desceram ao silêncio da sepultura. Como é lindo, né, a expressão bíblica, né? Se fosse a gente é porque já bateu a biela. Isso aí já está o corpo duro, gelado. Mas veja, irmãos, olha, os mortos eles não louvam. Nós, esta igreja em Cidade Verde, porém, louvaremos o Senhor agora. A minha pergunta, irmãos, está lá no Salmo 150, no último versículo. Todo ser que respira. Como tem sido sua vida, querido? Às vezes a gente confunde muito, irmãos, vir à igreja, participar de um momento de louvor, a gente acha que isso é louvar a Deus. A gente acha que vir aqui, eu vou falar de mim agora, né? Vir aqui, abrir a Bíblia, falar muitas palavras bonitas e de Deus, isso é louvar a Deus. Isso também é louvar a Deus. Vir à igreja, louvar uma canção, tocar um instrumento, cantar uma belíssima canção. Gosto muito de fazer isso. Isso também é louvar a Deus. Louvar em coletivo, isso também faz parte da convocação do Senhor para o seu povo se reunir em assembleia e de maneira coletiva, juntos, louvar a Deus. Mas eu queria trazer para nós aqui, irmãos, de maneira individual, como tem sido a sua vida. Será que você tem louvado a Deus com sua vida? Será que nós podemos falar como o salmista, dizendo, não a mim, Senhor, não a mim, mas toda glória seja dada ao Senhor? Quantas vezes, irmãos, nós pensamos, queremos praticar coisas para receber glória? O meu orgulho, irmãos, e a minha soberba, muitas vezes quer, quando eu terminar a mensagem, ouvir uma tapinha e dizer, foi uma bênção. E parece que quando tu não ouve isso, parece que a mensagem não foi legal. Parece que tu não foi usado por Deus, porque é isso que o meu orgulho quer. Parece, irmãos, que o que eu estou fazendo aqui é obra para produzir louvor para mim. Mas veja, irmãos, o que Deus deseja é que a glória não é minha, a glória é dele. A glória da sua vida, queridos, não é para você. A glória é para Deus. Ele não divide com ninguém. Não estou dizendo com isso, irmãos, que as pessoas não possam olhar para você e dizer que você é uma bênção. É assim que nós devemos ser conhecidos, como homens de Deus, servos de Deus, homens e mulheres abençoados. Mas veja, irmãos, não é isso que deve dominar o meu coração, as minhas práticas do dia a dia. Mas veja, nós, porém, louvaremos ao Senhor agora e para sempre. Louvado seja o nome
do Senhor. E eu quero terminar falando, irmãos, da primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo de Westminster. E a pergunta diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta, irmãos, é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. Meus irmãos, que a sua vida a partir de hoje, do que ficou para trás, ficou para trás. Louve a Deus. Foi para isso que você foi criado. Foi para isso que nós fomos chamados, para louvar a Deus.